irmãos. Desculpem aí pelo atraso. Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e convidá-los já a se posicionar, tá bom? De modo adequado, para nós podermos ter o nosso estudo bíblico hoje pela manhã. Um pouco demorado, mas hoje saiu, tá bem? Hoje vocês já podem contar com um roteiro, os irmãos que são da Igreja Batista Regular Sião, junto ao WhatsApp da nossa igreja, né? No WhatsApp da nossa igreja eu postei um roteiro de 5 perguntas que eu estarei utilizando durante a nossa aula de hoje. Também vou procurar, dentro do que for possível, disponibilizar esse roteiro e os demais roteiros, caso vocês queiram reassistir as palestras de Filipenses, bom? De uma maneira que todos que estão nos assistindo, tanto no YouTube, futuramente, né, após ser passado lá para o sistema, como agora pelo WhatsApp, vocês possam também ter esse roteiro posteriormente, tá bem? Eu quero então cumprimentá-los, tá bom? Com a paz do Senhor, que eles chegaram agora, e quero chamá-los a orar comigo nesta manhã para nós iniciarmos nosso estudo bíblico, tá bem? Vamos lá então. Senhor, eu sou grato por cada homem e mulher que está agora, pelos professores, pela diretoria, pelos alunos da Escola Bíblica Dominical, não só de Sião, mas também todos aqueles que estão nos ouvindo agora pela manhã. Que as tuas bênçãos derramadas sobre a vida de cada um desses homens e mulheres sejam desfrutadas, sejam vividas com fé em agradecimento a tudo que o Senhor tem feito por nós. Então nos abençoa no estudo da tua palavra e seja, Deus amado, com os nossos governantes, com a nossa nação, com o nosso povo, seja com todas as pessoas do mundo também. Que teu Espírito Santo nos oriente no estudo da tua palavra. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, os irmãos que são membros da Igreja Batista Regular Sião, então vocês já podem, lá no nosso grupo do WhatsApp, vocês podem já acessar, bom, é um roteiro, está em PDF, para que você possa acompanhar, tá bom, um pouco o estudo que nós estamos realizando agora pela manhã. Muito bem? Então, que Deus continue abençoando a todos vocês e vamos... Para que você possa desligar o meu áudio aqui que eu estou acompanhando, que vocês também estão assistindo. A questão de fazer tudo ao vivo, né? Temos esses pequenos deslizes aí, tá bom? Então, meus amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, vamos ler o texto e em seguida nós estaremos expondo ele conforme o texto se apresentar para nós. Então, Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 15 até o 21. O 15 nós lemos na semana passada e é um daqueles versículos que vocês que estão nos acompanhando já devem ter percebido que eles estão no limiar, né, entre passagem e outra passagem. Então são zonas de transição. Eu quero então retomar o 15 e o 16 para nós podermos entrar até os versículos de números 17 e 21, tá bem? Então, que Deus esteja abençoando a todos os irmãos e vamos lá. Estamos chamando todos os irmãos de Sião, vamos lá, acordem, acessem aí a rede social. É possível assistir posteriormente, mas é tão bom também você acompanhar agora, ao vivo, a nossa live, tá bem? Então eu convido você a estar acessando aí, temos poucas pessoas, eu sei que mais pessoas podem entrar. E vamos lá, irmãos. Vamos nessa manhã estudar um pouco a palavra de Deus. Só para esclarecimento, eu optei em deixar o estudo, a mensagem sobre as mães para a noite e agora pela manhã continuarmos, tá bom, o nosso estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Então, que Deus abençoe a todos e vamos então ler sua palavra. Paulo diz assim em Filipenses capítulo 3, versículo 15 até o 21. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar
todas as coisas a si. Então, que Deus abençoe a leitura da sua palavra aqui nesse instante. Vamos então seguir no nosso roteiro, a estarmos juntos trabalhando a carta de Paulo aos Filipenses. Tá bom? Então, vamos pegar então o texto. Os versículos de números 15 e 16, como eu havia mencionado, eles servem para nós como uma forma de guia ou de transição, melhor dizendo, para que nós venhamos a entender o que o apóstolo Paulo está ensinando àquela igreja. A carta aos Filipenses, já mencionamos, é a carta que trabalha o tema da alegria, mas também há outros temas que são tratados na carta que ele escreve a essa igreja. E um tema bem recorrente, que já temos visto desde o capítulo 1, é que a igreja deve procurar resolver suas questões internas para que ela esteja mais forte ao lidar com os problemas externos. Que a igreja resolva seus problemas internos para que esteja mais forte ao lidar com os problemas externos. Essa é uma ideia que fica bem presente aqui. Então, para que a igreja lide com os problemas internos, Paulo já orientou a olhar para Cristo. Paulo já pediu que eles olhassem os líderes que Paulo havia enviado. E por último, Paulo, desde as últimas duas, com essa daqui 3 exposições, Paulo tem dito àquelas pessoas que olhem também para ele. Ele, como um apóstolo enviado por Deus, tem vivido segundo os passos de Cristo, e ele pode também ser colocado aqui como um exemplo para que aqueles homens e mulheres sigam. Então, Paulo, nos versículos 15 que eu havia mencionado, ele volta a desafiar os cristãos filipenses a ter a atitude de agir, como ele fala, ou no versículo 15, nós que somos perfeitos. Lembra quando nós estudamos, na semana passada, lá nos versículos de número 12 a 14, Paulo diz, não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. Então ficou aquele impasse. E aí, Paulo recebeu a perfeição ou ainda não? Não há uma contradição entre o versículo 15 e o que ele está expondo nos versículos 12 até o 14? Não há uma contradição. Há muita ironia do apóstolo Paulo nessa sessão que nós estamos trabalhando. Daí, a carta aos Filipenses também é uma carta de ironias. Lembram lá no capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo, nós expomos isso já tem acho que umas 3 semanas, o apóstolo Paulo chama os inimigos de Cristo ali de cães. Cães era um nome utilizado pelos judaizantes ou por aqueles que não gostavam dos gentios para zombar dos gentios. Então Paulo parece que atacando aqui a essas pessoas que não gostavam dos gentios, o apóstolo Paulo usa o próprio nome, os próprios títulos ou nomenclatura que aquelas pessoas usavam com os gentios. Ao longo desse trecho aqui, Paulo também vai usar a palavra perfeição. Eu já havia mencionado que os inimigos do apóstolo Paulo aqui, eles poderiam ser tidos como aqueles que eram judaizantes e assim queriam impor aos cristãos gentios um nível de vida que não era adequado à liberdade que Cristo havia dado, liberdade ética, não liberdade levando à devassidão, mas uma liberdade ética, tá bom? A palavra de Deus libertou os homens, as mulheres em Cristo para viverem em santidade. Mas essa forma de viver em santidade havia sido confundida por algumas pessoas como complementos à salvação. Então, longe disso, o apóstolo Paulo diz que a ideia de santidade aqui não é para complementar a obra de Cristo, mas uma forma de agradecimento por aquilo que Cristo está fazendo na vida dos seus filhos, das suas filhas. Então a ideia que os inimigos de Paulo apresentam, aqui parece que não tanto mais os judeus, parecem ser grupos gnósticos, tá bom? Ou grupos de uma orientação gnóstica. O que nós temos aqui? Nós temos então eles que se apropriaram da palavra perfeição, dizendo que eles já haviam encontrado a perfeição aqui na terra. O apóstolo Paulo então usa essa palavra perfeição aqui para ironizar com eles. É como se de repente eles ouvindo Paulo dizendo, olha, não que nós já tenhamos alcançado ou obtido a perfeição, aí eles batendo palmas dizendo, tá vendo? Esse daí é um falso apóstolo, ele não pode dar a perfeição aqui na terra para vocês. Aí de repente o apóstolo Paulo mostra que a perfeição que eles tanto dizem já ter nesse mundo é uma bênção escatológica que é lançado para o futuro. Por isso que ele prossegue, ele vai andando em direção ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo mostra que ele está lidando com a palavra perfeição, mas não ao modo, não do jeito que os seus inimigos estavam usando.
Daí, quando ele usa o versículo 15, nós que somos perfeitos, mais uma vez ele ironiza. Bom, primeiramente ele ironizou dizendo que ele não tinha encontrado a perfeição, mas ele estava em busca dessa perfeição escatológica em Cristo Jesus, através da ressurreição dos mortos, através da glorificação. Mas ao mesmo tempo Paulo diz que aquilo que ele busca, de certo modo, ele já experimenta. Por isso ele usa a palavra aqui, perfeitos. E se nós somos perfeitos já em Cristo, mas ainda não temos a bênção completa, que tipo de atitude nós devemos ter? Devemos ter o mesmo sentimento ou pensamento de Cristo Jesus. Aí isso nos leva lá para o texto de Filipenses 2, do 5 até o 11, que é o trecho central dessa carta e ao qual Paulo várias vezes vai recorrer. Então, se nós ainda não temos a perfeição nesse mundo, nós estamos aguardando a perfeição escatológica. Mas o fato de estarmos aguardando a perfeição escatológica significa que alguma coisa já aconteceu em mim e em sua vida. Então, em Cristo, já desfrutamos algum tipo de santidade que o mundo não conhece. Já desfrutamos algum tipo de perfeição em Cristo que o mundo não conhece. Então já temos, mas ainda não desfrutamos da plenitude daquilo que Deus prometeu aos seus servos. Como então o apóstolo Paulo ele pede que os crentes de Filipos se comportem? Bom, se eles já foram alcançados com Cristo, a perfeição de Cristo que trabalha neles, a santidade, a obra de Cristo que já trabalha neles, os impulsiona a viver de um determinado modo. Que modo é esse? A semelhança do que aconteceu em Filipenses 2, do 5 ao 11, o trecho lá antecedeu o apóstolo Paulo orientando aqueles crentes a evitarem a discórdia. O texto aqui é muito parecido com aquele. Então, lá Paulo pediu que eles tivessem o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora, já que eles desfrutam da mesma perfeição em Cristo, não a perfeição escatológica, mas a obra de Cristo já presente na vida deles, eles devem viver de acordo com um certo sentimento ou pensamento. Que sentimento ou pensamento é esse? Do capítulo 3, do versículo 15... Aí Paulo lança eles a refletirem mais uma vez em Cristo Jesus. Que Jesus que não usou de forma egoísta o ser igual a Deus, mas ele se sujeitou ao Pai. Se humilhou na presença do Pai e dessa maneira, então, ele pôde viver uma vida plena, na dependência de Deus. O apóstolo Paulo pega esses versículos aqui para orientar os crentes agora de Filipos a viverem de maneira que os seus problemas internos comecem a ser resolvidos. E já faz um bom tempo que o problema interno batido por Paulo é a discórdia. Não façais nada por uma oração, não façais nada de maneira que venhamos a criar contendas dentro da igreja. Então, mostrando aqui, o apóstolo Paulo está apontando para aqueles homens e mulheres. Aí você pode, que está acompanhando com o roteiro, seguir a primeira pergunta que está no roteiro. Qual é o modo, em 3 partes, ou as 3 lições deixadas por Paulo, que auxiliam a fugir da discórdia? Olhando para o texto aqui, nós estamos vendo que Paulo ensina os crentes filipenses a fugirem da discórdia, quando eles, se você olhar aqui, eles lembram o que eles já são em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Ainda não desfrutamos da bênção escatológica, ou da promessa escatológica, ou da perfeição escatológica. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Ainda não temos a ressurreição dos mortos, o aguilhão da morte, ou o aguilhão do pecado, que é a morte, ainda não foi destruído. Então ainda não vivemos a plenitude que aqueles tempos futuros reservam para nós, de acordo com a bênção de Deus. Mas já temos algo trabalhado em mim e em sua vida. Daí o apóstolo Paulo diz: todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Se Cristo já trabalha na sua vida, o que é que você tem que fazer? Fugir da discórdia entre os irmãos. Você já tem em Cristo a santidade? Fuja da discórdia com seus irmãos. Resolva essas questões. Ame o seu irmão, procure crescer junto com ele. Essa é a primeira lição que o apóstolo Paulo então deixa para mim e para você aqui, quando ele nos diz como fugir da discórdia. Então ele pede que nós lembremos do que nós temos recebido em Cristo Jesus. Isso baseado no versículo que diz: todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Então lembre-se do que Cristo já fez por você. Lembre da obra de Cristo que já atua em você. Isso deve auxiliá-lo a fugir da discórdia. Uma segunda forma que o apóstolo Paulo nos deixa aqui, ou uma segunda lição, se você pensar,
está aí no versículo número 15, quando Paulo continua dizendo: se alguma pessoa ainda não consegue viver de acordo com esse sentimento ou esse pensamento, o apóstolo Paulo dá um segundo passo ou uma segunda lição de como ele pode, certo, evitar a discórdia. Ele diz assim: e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Em primeiro lugar, vem a lembrança daquilo que Cristo fez por nós. Isso nos incita a fugir da discórdia, lembrando do que Cristo fez por nós. A segunda lição que o apóstolo Paulo deixa aqui é confiança na ação de Deus Pai. Confiança na ação de Deus Pai. O texto diz: se porventura pensais de outro modo, se há crentes naquela igreja, cristãos naquela igreja, que não conseguiram ainda viver de acordo com o mesmo sentimento ou pensamento, e para eles era difícil, de viver sem a discórdia, eles deveriam confiar na ação de Deus Pai. Mais uma vez o texto, a Bíblia Sagrada está apontando para a obra de Deus em mim e sua vida. É Deus que começou a boa obra em nós e é Deus que há de concluí-la. No contexto lá, a ajuda que Paulo tem dado, ou Paulo tem recebido dos filipenses, mas de uma maneira geral, a obra que Deus realiza na sua vida, no dia em que Ele lhe alcançou, e você pôde humildemente dizer: eu aceito a Jesus como meu Salvador. Isso foi obra de Deus na sua vida. Foi Ele que lhe buscou primeiro. Foi Ele que lhe amou primeiro. Foi Ele que lhe aceitou primeiro, para que houvesse essa consequência. Então confie na promessa. Confie na ação de Deus Pai. Ele vai nos dirigir. Primeira lição de Paulo é, como já mencionamos, lembrar do que já somos em Cristo Jesus. Segunda lição, confiando na ação de Deus Pai. Vamos ver agora, a terceira lição está no versículo de número 16, quando ele diz: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Se as pessoas lá tinham dificuldade de viver o mesmo pensamento ou sentimento, se as pessoas tinham dificuldade de entender como Deus estava dirigindo na sua vida, ou a sua vida, eles podem lembrar do seu discipulado. Eles podem lembrar daquilo que eles já têm entendido. Interessante que essa é uma didática bem interessante que nós usamos. Só compreendemos alguma coisa como ser humano, em qualquer disciplina ou área que venhamos a trabalhar, quando nós comparamos as coisas que nos são desconhecidas com as coisas já conhecidas. Então pegue algo conhecido para que você comece a maturar, a entender o que para você é desconhecido. É a mesma didática do apóstolo Paulo aqui. Se vocês têm dificuldade de ter o mesmo sentimento, se vocês não conseguem nesse momento, estão desabilitados, ou estão, de certo modo, não conseguem confiar na ação que Deus está realizando em vocês, parece difícil, olha para o que você já conquistou também em Cristo. Então aqui pede que nós busquemos a direção de Deus, como andar na presença dEle, lembrando do nosso discipulado. Lembrando das coisas que já fizemos. Interessante que a primeira lição e a terceira são bem parecidas. A primeira, lembrando do que já somos em Cristo, e a terceira, lembrando do que já compreendemos nas Escrituras. Lembrando que já compreendemos nas Escrituras. É a partir daí que você irá maturar, crescer, amadurecer no conhecimento bíblico. Ninguém chega de paraquedas já sabendo de tudo. Então, você já aprendeu? Então, do mais básico que você já tenha aprendido em Cristo, Deus vai começar a usar esse mais básico de maneira que você consiga entender outras lições e assim aprofundar no seu conhecimento acerca do Deus Todo-Poderoso. Tá bem? É o que nós temos aí para nós estarmos seguindo. Que maravilha, irmãos, é vermos a palavra de Deus orientando aqueles homens e mulheres. Então, como Paulo quer agora seguir esse discipulado, como agora o apóstolo Paulo quer abençoar aquela igreja com a palavra de Deus, aí entramos agora especificamente nos versículos 17 ao 21. Em vários momentos o apóstolo Paulo vai encerrando algumas sessões, né? Então aqui é como se ele estivesse encerrando um pouco a discussão e ele pede que tudo que foi refletido, tudo o que foi ensinado, isso tem que ter propósito. Daí vem uma grande bênção que nós desfrutamos nos estudos da palavra de Deus. Ela nos dá conhecimento, ela nos dá direção para o que fazer.
mas não apenas nos dá o conhecimento, não apenas nos dá a direção sobre o que fazer. Ela muda-nos quando seguimos essa direção. Por isso, nós encontramos o apóstolo Paulo falando no versículo 17, desculpem, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Depois de ter deixado aquelas 3 lições, lembrem do que Deus fez por vocês. Bom, lembrem do que já alcançamos em Cristo, desculpem. Confiem na direção de Deus. Bom, e depois, a terceira lição anterior, é que lembrar do que eles já conseguem compreender, para que das coisas básicas eles compreendam coisas mais difíceis. O que nós temos aqui? Temos o apóstolo Paulo, pedindo que, primeiramente, eles olhassem para si, os filipenses. Vamos ver o que podemos fazer, tá bom? Com o que nós somos. Já somos perfeitos em Cristo, Deus nos esclarecerá e nós devemos lembrar do que já temos aprendido. Então é uma esfera ainda, digamos, interna ou individual. Agora o apóstolo Paulo pede que eles olhem para uma esfera externa. Não apenas para a ação de Deus na vida de cada um daqueles indivíduos, mas agora olhassem para os seus líderes. É isso que Paulo está mostrando aqui. Para saber como lidar com a discórdia, vejam como os líderes lidaram com a discórdia. Para sentir a presença de Deus, a libertação do poder do Espírito Santo e servir a Deus da maneira que agrade a Ele, vamos olhar para aqueles que fizeram o mesmo para com Cristo Jesus. Então, é muito parecido com a dinâmica de pais e filhos. Os filhos normalmente vão copiar vários comentários ou várias atitudes, vários gostos dos pais. Bom, então eu tiro por aqui em casa, né? O meu filho caçula gosta das minhas frutas preferidas e gosta das frutas preferidas da mãe dele. Então ele aprende olhando para nós, tá bom? Determinado comportamento. Ele também tem suas próprias frutas prediletas, mas olhando para nós, um fator externo, ele acaba aprendendo um determinado comportamento. É a mesma questão que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Se nos versículos 15 e 16, Paulo diz que eles olhassem para a experiência que eles já tinham, o que eles já eram em Cristo, na confiança que Deus iria esclarecê-los e naquilo que eles já tinham aprendido no seu discipulado, o apóstolo Paulo agora diz, parem de olhar para vocês, que já tem lições suficientes aí que eu estou mostrando como Deus vai ajudá-los a lidar com a discórdia. Olhem agora para os seus líderes. Aí sim o apóstolo Paulo diz, sede imitadores meus. Como Paulo tem lidado com a discórdia, como Paulo tem lidado com as dificuldades no seu ministério. Nós já falamos no estudo anterior que os versículos de número 4 até o versículo de número 14 são muito semelhantes aos versículos de Filipenses 2, do 5 ao 11. Paulo olhou para Cristo na sua humilhação e Paulo olha para Cristo procurando não apenas inspiração, mas recebendo de Cristo o poder para sofrer por Cristo se necessário e também esperança, aguardando a glorificação em Cristo. Então Paulo, por isso ele pede que as pessoas olhem para ele, porque ele tem olhado para Cristo. Mas se as pessoas chegassem com comentários maldosos dizendo, você quer fazer aí propaganda sua? Paulo diz, não, tenham calma. Há outras pessoas que têm vivido dessa maneira que eu vivo. Lembram de Epafrodito e Timóteo que Paulo enviou? Pois é. Mas não apenas Epafrodito e Paulo, bom, e Timóteo. Nós, quando começamos a carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo direciona primeiramente a mensagem aos bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Havia outros líderes que os filipenses poderiam observar, que poderiam servir para eles como ajuda, como um exemplo, para que eles não vivessem de maneira que desagradasse a Deus em contendas, em discórdias, em murmurações. Deus deu tudo o que aquela igreja precisava, tudo. Já havia a ação de Deus no meio daquelas pessoas, lembrando da primeira questão do nosso roteiro. Eles deveriam lembrar do que já tinham em Cristo, eles deveriam confiar que Deus continuaria guiando a eles, e eles deveriam lembrar das lições de Bíblia, do discipulado, da teologia que eles já possuíam em si. E junto a esse material, o que é que nós temos? Deus também deu líderes para que eles olhassem como viver da maneira que agrada a Deus. Olhem para os seus líderes, não como pessoas que sabem de tudo, mas olhem com os seus líderes com temor, porque esforçam-se para que vocês sejam edificados em Cristo Jesus.
Olhem, Paulo está dizendo, para as bênçãos que Deus tem dado e sigam os seus exemplos que glorificam a Deus. Por isso, ele diz aqui no versículo de número 17, que há outros que servem como modelo. Quais são essas pessoas? Olha o roteiro aí, questão 2. Quais são essas outras pessoas que servem como modelo? Bom, nós podemos chamar Epafrodito, Timóteo e a liderança, os bispos e diáconos lá de Filipos. Eles eram pessoas conhecidas pelos crentes filipenses e também eram exemplos como Paulo, que deveriam fugir e que estavam fugindo e por isso serviam de exemplo para que os crentes em Filipos também fugissem da discórdia, da contenda, da murmuração. Mas nem só de exemplos bons aquela igreja estava composta. Por quê? Porque há outros problemas que o apóstolo Paulo vai enfrentar. E é justamente agora do que nós temos Paulo mencionando nos versículos 18 e 19. O que o apóstolo Paulo está mencionando nesses versículos de números 18 e 19? Antes de tudo, percebe que o 17 fala daqueles que são exemplos positivos, exemplos que seguem o exemplo de Cristo, exemplos que seguem o exemplo de Cristo, ou o ensino de Cristo, a atitude de Cristo. Do outro lado, aqueles homens e mulheres tinham exemplos que eles deveriam fugir, porque havia falsos líderes, haviam falsos mestres, que poderiam deturpar a igreja filipense de maneira que ela deixasse de refletir a glória de Cristo. Daí então, a questão número 3, o roteiro que vocês têm aí, nos ajuda a fazer o seguinte. A pergunta lá é, Paulo nos fala também sobre 2 tipos de andar que os cristãos filipenses têm presenciado. Quais são eles? O primeiro andar do versículo 17 são os que andam segundo o modelo de Paulo, que é o modelo de Cristo. O segundo, que está no versículo 18, vamos lá. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então o primeiro modo de andar que eles devem observar é o exemplo que eles devem replicar, devem seguir, que é o exemplo de Paulo, dos líderes que seguem a Deus. O segundo exemplo que eles devem rejeitar, repulsar, ou repelir, melhor dizendo, devem ter repulsa, é o exemplo dos inimigos da cruz de Cristo. Pois é. Em vários momentos vocês perceberam no estudo dessa carta que Paulo se alegra bastante. Qual é o motivo da alegria de Paulo? O motivo da alegria de Paulo não é a ausência de conflitos. O motivo da alegria de Paulo não é a ausência de sofrimento. O motivo da alegria de Paulo não é a ausência da quarentena que ele vivia ou do confinamento. A alegria que Paulo desfruta aqui é algo muito maior. Então é algo que a mente do mundo não entende, a mente sem Cristo não entende. É a lógica do reino de Deus, é o pensar, o viver, o agir, o sentir do reino de Deus. Aqui nos lembra bastante as palavras do profeta Abacuque, que ele, levado por Deus na confiança no Deus Todo-Poderoso, no Deus que está acima de todas as coisas, ele diz, ainda que as situações sejam mais adversas possíveis, eu me alegrarei em Deus. A alegria de Abacuque é a alegria do apóstolo Paulo. A alegria de Abacuque é a alegria do apóstolo Paulo. É bem interessante porque a expressão o justo viverá pela fé é de Abacuque. E Paulo replica, ou Paulo repete essa informação, ou essa frase em vários contextos aqui. Isso é muito maravilhoso de ver. Então vamos lá. A alegria de Paulo é independentemente do que ele tem enfrentado. Porque ela é sobrenatural, ela é a ação do Espírito Santo, ela é a ação daqueles que têm a Cristo como o Senhor das suas vidas e dedicaram suas vidas ao louvor de Deus Pai. São essas pessoas que Paulo representa. Do outro lado, como mencionamos na questão 3, há o andar daqueles que são inimigos de Cristo. E esses que são inimigos de Cristo precisam ser melhor identificados. O apóstolo Paulo, então, vai descrever os inimigos de Cristo usando 3 figuras. Atenção aos irmãos que estão seguindo o roteiro de estudos, tá bom? Essa é a questão número 4. Paulo cita 3 figuras para descrever quem são os inimigos da cruz de Cristo.
Antes de tudo, deixe-me explicar a expressão inimigos da cruz de Cristo. Essa é uma expressão que tem levado muitos comentaristas, muitos estudiosos da carta aos Filipenses a imaginar não apenas, tá bom, pessoas que lá no capítulo 1 pregavam a Cristo por discórdia. Não seriam esses. Seriam, pela questão que nós temos da linguagem muito próxima, o grupo que Paulo descreve a partir do capítulo 1, versículo de número 28, em quem nada estáis intimados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Então, os adversários de Cristo, bom, que quando perseguem a igreja de Cristo, eles estão trazendo perdição para si mesmos. Inimigos da cruz de Cristo. Também pode ser explicado como aqueles que negam os efeitos, as conquistas, o poder de Cristo exercido na sua morte e, consequentemente, na sua ressurreição. Então, negam tudo aquilo que Cristo conquistou com sua morte. A nova natureza que cada um de nós tem, a habitação do Espírito Santo que cada um de nós tem. Tudo aquilo que é obra de Deus através de Cristo, por meio também do Espírito Santo, na vida daqueles que têm confessado os seus pecados, abandonados e vivem uma vida ética para a glória de Deus, fugindo, entre outras coisas, da discórdia. Pois é, está aqui. Essas pessoas negam tudo isso. Por que negam tudo isso? Entramos agora, ou vamos entrar agora nas três figuras que o apóstolo Paulo está descrevendo. A primeira figura que o apóstolo Paulo usa para descrever esses inimigos é que o destino deles é a perdição. Lembra da linguagem lá de Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 27? Os adversários de Cristo, que através do seu agir traziam perdição para si. Então eles estão sendo bem próximo, bom, identificados. Estão sendo identificados de maneira bem próxima, digamos assim. Essas pessoas estão aí. O que elas estão fazendo está trazendo perdição para elas. Mas o nosso Deus que age acima de todo o mal, o nosso Deus que pode fazer com que as coisas ruins que os outros planejam contra o próximo, contra o servo do Senhor, a serva do Senhor, esse Deus que pode transformar todas essas coisas em bênção, é esse que também está trazendo sobre aqueles que perseguem a obra de Cristo, a igreja de Cristo, o homem e a mulher que serve a Deus, é o Senhor que está trazendo sobre essas pessoas julgamento. Por isso, a finalidade com que eles estão vivendo aqui na terra aponta para a sua perdição. Isso é triste. Isso é triste. Uma outra forma que o apóstolo Paulo está descrevendo essas pessoas aqui é curioso. Diz que o Deus deles é o vento. Lembra que essas pessoas, negando ao Cristo, negando ao Deus verdadeiro, devem estar em adoração a outro Deus. Porque é impossível nós vivermos de maneira em que nós estamos dedicando a nossa vida a uma razão para existir, bom, ou a um ser superior, ou a uma força superior. Usando uma expressão que nós vemos na ciência das religiões, o homem pode ser chamado de homo religiosus. Bom, não somos apenas a espécie o homem que pensa, o homo sapiens sapiens, mas também somos o homo religiosus. Bom, vários sentidos da religião mostram isso, que apesar do nosso mundo ter abandonado, sim, muito da fé, ou abandonou a fé totalmente, mas das questões que são associadas à fé, como a moral, o mundo ainda se agarra a muitas dessas questões que são derivadas da fé, da crença em um Deus absoluto, em um Deus que criou todas as coisas. Ninguém vive nesse mundo à base apenas, bom, do utilitarismo. Há sempre evidências, marcas digitais, que embora não usem a expressão Deus, religião, divindade, sagrado, mas de algum modo essas marcas ainda estão presentes. Porque é impossível mesmo que ao homem ateu, é impossível que mesmo ao homem irreligioso abandonar essas marcas, porque Deus inscreveu-as nos nossos corações. Muitos querem usar para entender essa ideia a expressão que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Por mais que o homem negue a Deus, por mais que o homem diga que Deus não existe, há marcas de Deus na vida de cada uma dessas pessoas. Mesmo que elas gritem que não. Mesmo que elas gritem que não. Então, qual seria o motivo da sua adoração?
O Deus dessas pessoas é o ventre. Como se Paulo estivesse mostrando, eles têm satisfação, a vida deles é consagrada, sabe a quê? A alimentar os seus prazeres. Interessante a ideia do ventre, não é? Colocada aqui, porque apontaria mais especificamente a ideia de buscar satisfação, tá bom? Exagerada na comida ou glutonaria, bom? Mas vivem apenas para os seus prazeres. Há um ditado no mundo antigo, falado por alguns comentaristas, que quando diz que o Deus deles é o ventre, bom, é muito similar também àquela ideia que nós temos através do ditado popular que diz: ele só pensa no seu próprio umbigo. Ou seja, de um lado ou de outro está apontando que essas pessoas são egoístas, essas pessoas querem apenas as coisas para si mesmas. Ou sejam, procurar a satisfação dos seus prazeres em deturpação, em corrupção, de forma que venha a prejudicar a figura humana, tanto dele quanto das pessoas que eles exploram. Eles não estão nem aí. Então a figura aqui usada é Deus e ventre, e a figura usada na primeira resposta é o destino e perdição. Por fim, qual é a glória deles? A glória deles é a infâmia. Aqui volta uma questão. Lembram que tanto pessoas de dentro da igreja de Filipos eram contra Paulo, mas aqui Paulo também está mostrando pessoas de fora da igreja que são contra ele. Qual é a glória deles? A glória deles é falar mal, é infâmia, é levantar a injúria, é levantar a murmuração, é levantar a contenda. Essa é a satisfação da sua vida. A glória deles é infâmia. Essa é a glória deles. Isso é um tema que já vem bem tratado dentro da carta de Paulo, né? Pois é. A infâmia, a discórdia. Essa é a ideia deles. Por que eles agem assim? O texto termina dizendo para nós. Eles são descritos pelas figuras destino, bom, e perdição. É o primeiro grupo. Deus e ventre, segundo grupo. Glória da infâmia, terceiro grupo. Por quê? Porque justamente eles são o oposto daquilo que Paulo e os verdadeiros servos e servas de Deus de Filipos são. Nós podemos dizer que aqui nós temos um contraste muito grande, sabe com o quê? Lembra a frase que diz: eles só se preocupam com as coisas terrenas. Eles só se preocupam com as coisas terrenas. Olha essa frase, como ela é impactante. E ela se torna ainda mais impactante quando você lê o início do versículo 20. Se essas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas porque daqui elas são, o texto seguinte diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Há um contraste aqui entre as coisas terrenas versus as coisas celestiais. As coisas deste mundo versus a pátria nos céus. Que coisa maravilhosa é essa que nós estamos experimentando aqui, meus amados irmãos. Então, Paulo ele vai retornar aqui a uma das coisas mais lindas que nós podemos ver dentro da carta de Filipos, ou a igreja de Filipos, bom, que aqueles homens e mulheres cristãos, mas também cidadãos daquela cidade, tinham como uma grande característica sua. Eles amavam a igreja a cidade de Filipos. Eles tinham um grande nível de cidadania. Bom, amavam a sua pátria ou a sua cidade. Daí Paulo vem estimular a pensar no seguinte: olha, do jeito que vocês amam a pátria terrena, Filipos, bom, essa cidade que vocês amam a ter no coração, tenham ainda mais no seu coração amor pela pátria celestial. Pensem dessa maneira. Como eles poderiam pensar mais na pátria celestial? A pátria celestial descrita aqui, ela vai ser um estímulo para que eles tenham um comportamento. Que comportamento é esse? Primeiramente, versículo 20 diz assim: aguardando o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós pensamos na pátria celestial e conseguimos vencer a discórdia, conseguimos vencer os problemas internos da igreja quando lembrarmos, quando trouxermos ao nosso coração a esperança do retorno de Cristo. Irmãos, vamos chegar um dia diante do nosso Senhor. Aqui é apenas uma parada temporária, não é o nosso destino final. Vamos lembrar que Cristo está voltando.
Vamos lembrar que todas as coisas estão nas mãos do nosso Deus e Pai. Nós temos o Espírito Santo para nos guiar aqui na terra. Temos o Senhor Jesus Cristo presente em nossas vidas. Então que nós consigamos, perseveremos, sempre lembrando que o nosso Senhor vai voltar. E vale de dizer aqui, muito interessante, quando ele vai dizer o Salvador, logo em seguida ele usa uma descrição, um aposto, explicando quem é o Salvador. E ele usa as 3 palavras básicas para descrever, a pessoa do Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quando essa forma é utilizada nos textos do Novo Testamento, muitos estudiosos têm observado que elas estão envolvendo, sabe o quê? Uma confissão de fé. É como se eles estivessem relembrando o credo deles, a doutrina que eles têm. Nós precisamos estar relembrando a nossa confissão de fé. Nós precisamos estar relembrando aquilo que nós abraçamos quando nós confessamos a Cristo como nosso Senhor, quando nós passamos pela água do batismo, ou as águas do batismo, nós professamos a nossa fé. E qual é o conteúdo dessa fé que você professa? Que Jesus Cristo é o Senhor, é ungido por Deus, e Ele é também aquele que vai retornar. Isso deve, ser um resultado de você aspirar pela pátria nos céus. Isso deve ser um resultado da sua luta contra a discórdia dentro da igreja hoje. O texto também diz para nós, ainda no texto, agora olhando para o versículo 21, ele pede que nós também lembremos do nosso estado atual. Ele diz que o Senhor Jesus, final do versículo 20, início do 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Pois é. Se ao mesmo tempo que nós olhamos para a pátria celestial, nós somos animados pela lembrança do retorno de Cristo, isso também deve nos lembrar que estamos caminhando para uma pátria que foi nos dada pela misericórdia, que nós somos alcançados pelo amor sublime de Deus. Então, sempre que nós nos aproximamos mais de Cristo, sabe o que acontece? Nós começamos a observar mais nossas próprias falhas. Não de que a gente venha viver num sistema de pessimismo, mas isso é natural. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, quanto mais comunhão tivermos com Deus, mais nós vamos olhar para nós mesmos e vamos ter uma visão adequada de quem nós somos. Isso nos joga lá para Isaías capítulo 6. Quando ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, ele teve consciência de quem ele é. Quanto mais comunhão tivermos com Cristo, mais de nossos lábios sairão confissão de pecados. Mais dos nossos lábios sairão as palavras de verdadeiro arrependimento que brotam da minha e da sua vida. Lembra que a vida cristã é isso, ela é marcada, ela tem como início a palavra do arrependimento e ela é vivida diariamente até o retorno de Cristo como uma confissão de quem nós somos em Cristo e do que Ele é para nós. Então, a confissão de fé, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai transformar o nosso corpo de humilhação. Ele faz nos lembrar do nosso estado atual. Mas isso não para nos deixar deprimidos. Porque se nós reafirmamos que Jesus virá, se nós temos consciência sadia de quem nós somos mantidos por uma promessa estimulante a não cairmos, digamos, na depressão, a não cairmos no negativismo. Porque o texto continua dizendo, esse corpo de humilhação que eu tenho hoje, ele um dia vai ser transformado para ser igual ao corpo da sua glória. Sião, lembra muito o que a gente estudou. Entre o sofrimento e a glória, pois é. Aqui as palavras mudam um pouco. Aqui a gente tem entre a humilhação e a glória. Entre a humilhação e a glória. E humilhação e glória a gente pode ver que já que está associado com a ideia de corpo aqui, o corpo de humilhação e o corpo da sua glória, como nós temos sido confrontados nesse mundo, temos tido cada vez mais consciência da nossa insignificância. O ser mais inteligente do planeta Terra, com medo, sendo destruído por um ser que não tem consciência, tão minúsculo, né? Chegando aí nos mostrando que nós não somos nada. Tudo que nós juntamos, tudo que nós fizemos com civilização, tudo que nós fizemos com pessoas, podem ser colocadas em risco por uma doença, por um simples vírus. Digamos assim. Simples não minimizando o que ele é, mas simples em relação, somos seres complexos. Somos seres conscientes. Olha a complexidade que é o olho humano, olha a complexidade que é todo o corpo humano, pois é.
e nós estamos sendo destruídos por algo tão menos complexo do que o nosso corpo é. É nesse sentido que eu quero chamar a atenção aqui. O corpo da humilhação nos lembra de quem nós somos, a nossa constituição. Mas nós somos desafiados através daqui de que nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. É uma promessa estimulante. O corpo desse mundo pode se degradar, o corpo desse mundo pode se corromper, mas a ideia é que nós não seremos levados à tristeza, ao desespero, porque nós temos um corpo de glória. Um dia vamos voltar para um corpo glorificado, igual ao corpo de Cristo. É uma promessa estimulante. E isso é decorrente de pensarmos na nossa pátria celestial. Depois o apóstolo Paulo diz para nós aqui: quem é que nos garante todas essas coisas? Quem é que nos garante tudo isso? Diz que quem nos garante é aquele que tem uma eficácia do poder. O poder de Cristo não falha, é eficaz. Essa é a garantia que nós temos de tudo isso. Essa é a garantia que nós temos do retorno dele. Essa é a garantia que nós temos de estar lembrando quem nós somos. Quando mais nos aproximarmos de Cristo, vamos lembrar quem nós somos e nós não seremos levados para o negativismo, para a depressão. Pelo contrário, nós iremos admirar mais ainda a glória de Deus. Essa ideia aí, ou esse estímulo, é garantido pela promessa de que ele volta. E o poder dele, que segura tudo isso. E o poder dele levará todas as pessoas a uma confissão de fé. Daqui, esse capítulo maravilhosamente termina, muito parecido com o que terminou Filipenses, capítulo de número 2, versículo número 11. Lembra que Cristo se humilhou e a glória que ele recebeu é uma glória que todo ser no céu, na terra e embaixo da terra dobrará os seus joelhos e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pois é, aqui, tudo isso, a volta dele, a lembrança do nosso estado atual, a sua promessa estimulante, a garantia do seu poder, deve produzir em mim e você, sabe o quê? Isso daqui que diz o texto. O poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Subordinar todas as coisas a si é lembrar que tudo confessará que Jesus é o Senhor. Todos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. E essa promessa está sendo dada em qual situação? Numa situação em que uma igreja está passando por dificuldades internas. Mas isso é ensinado para que a igreja avance, para que a igreja continue a trabalhar. Deus abençoe a nossa igreja, as igrejas que estão nos assistindo aqui, a sua igreja, a noiva de Cristo, com promessas tão abençoadas. E vamos refletir cada vez mais nisso. Então, para nós podermos encerrar, vamos lembrar dos 5 estímulos que são dados quanto à cidadania celestial. O primeiro estímulo é a esperança do retorno do nosso Senhor. O segundo estímulo é a lembrança do nosso estado atual. O terceiro estímulo é uma promessa estimulante. O quarto ensino é a garantia dessa promessa. E o quinto ensino é a repetição de que todos glorificarão o nome do Senhor Jesus. Que coisa linda! Deus está conosco nessa caminhada e Deus está produzindo em nós um caráter, uma vida, uma natureza semelhante ao de Cristo Jesus, que glorifica a Deus Pai por tudo. Amém? Vamos então encerrar nessa manhã. Desculpem não ter falado o nome de vocês, eu estou sem conseguir ver, mas que bom que o número que está terminando essa escola bíblica é bem maior do que aquele que começou. Bom, então lá tem no nosso grupo do WhatsApp, tem um roteiro para vocês estudarem aqui. E os irmãos de outras igrejas que estão nos acompanhando, vocês podem deixar algum comentário e eu posso enviar para vocês também esse roteiro, tá bem? Que Deus abençoe ricamente a vida de todos. Tenham um bom domingo. Bom, aqueles que estão próximos de suas mãezinhas, abracem, beijem-nas. Aqueles que estão distantes como eu, minha mãe está quase 700 km de distância de mim. Aqueles que não têm mais a mãezinha presente, que Deus console seu coração, meu irmão, e Deus abençoe todas as famílias desta manhã. Fiquem na paz de Cristo, que o Senhor abençoe a todos. Amém.